Olá, como vocês estão? Bom, agora a gente vai dar continuidade aqui nesse módulo que fala especificamente sobre a revisão da sua estratégia, daquela estratégia que você está utilizando para conseguir o tão desejado emprego, né? Então, na aula anterior nós falamos sobre como fazer uma avaliação dos seus resultados até agora, e agora a gente vai falar sobre as mudanças, sobre os ajustes que você precisa fazer aí ao longo da sua trajetória, ao longo da sua jornada de busca por um emprego, né? Então, como eu falei já no outro vídeo, a ideia é que a gente sempre tenha em mente que a gente precisa trabalhar com esse looping, né? Com essa imagem aqui que traz um pouco sobre como que é um processo de melhoria contínua. Então, a gente precisa analisar os nossos resultados até agora, pensar em ações em cima desses resultados, para que justamente você tenha aí um impacto, resultados diferentes no final das contas. Então, a gente está o tempo todo analisando, pensando em ações, tudo isso para buscar resultados que sejam diferentes. E aqui a gente está falando de um contexto em que a ideia é que você aí consiga ser chamada para uma entrevista de emprego ou que você de fato seja contratada. Então, tendo em mente aqui essa visão, né, desse looping de melhoria contínua, e a gente já falou aqui sobre essa etapa de análise, se você não viu, procura aqui nas nossas playlists do YouTube, você com certeza vai encontrar o conteúdo que complementa o que a gente vai falar agora. E aí a gente vai falar então sobre as ações, né, a parte prática, o que você pode fazer para ajustar a sua estratégia dependendo dos seus resultados. Então, considerando as respostas que você teve aí, fazendo uma análise, uma reflexão bastante crítica sobre os seus resultados até agora, a ideia é que você analise essa situação e que você possa considerar agora ajustes e mudanças para fazer na estratégia que você vem utilizando. Bom, a primeira ação aqui, que eu acho que ela é muito interessante para ajustar qualquer estratégia de quem está buscando por emprego, é a questão do currículo. A gente precisa entender que o currículo ele é a primeira etapa do processo seletivo. É ele que vai fazer com que você seja chamada para uma entrevista de emprego ou não. Ou seja, ele realmente precisa ser seu melhor currículo. Ele de fato é um documento aqui que ele é muito estratégico para você ser chamada para uma entrevista e conseguir aí uma oportunidade de emprego. Então, melhorar o currículo significa ver se ele está bem preenchido, ver se você consegue fazer novas otimizações nas palavras-chave. A gente tem conteúdo aqui no canal sobre isso. Veja também se o seu currículo se ele está orientado, se você criou uma versão que realmente foi feita para um cargo em específico, né? Eu sempre falo isso sobre como é importante você ter currículos diferentes, versões de currículos diferentes para cada objetivo profissional. Então, se você quer uma vaga, por exemplo, na área de vendas, tem um currículo que seja 100% orientado para esse objetivo. Agora, se você também tem interesse, por exemplo, em vaga de recepcionista, crie uma outra versão do currículo que conte uma história ali que mostre que você é a pessoa com cargo ideal para aquela oportunidade. Então, ter um currículo estratégico é de extrema importância, é o que vai fazer com que você avance nas etapas de processo seletivo. Outro ponto é, se você tem dificuldades aí nas entrevistas de emprego, se você já participou, por exemplo, de algumas e mesmo assim não conseguiu avançar aí numa etapa de contratação nas empresas, então vale muito a pena você revisitar aí o seu desempenho, né, nos momentos de entrevista. Então, melhorar o seu desempenho, ele pode ser muito estratégico, entenda o que você não está fazendo bem, o que você está fazendo bem, continue fazendo isso. Mas no final das contas é super importante que você de fato tenha uma visão muito crítica sobre o seu desempenho para que você possa fazer ajustes e melhorar nas próximas oportunidades. Aqui a gente tem uma outra tática que muitas pessoas fazem, principalmente quando elas estão mais preocupadas em conseguir um emprego, em que a situação está mais crítica, que é diminuir a pretensão salarial. Então, se você desconfia que você está perdendo aí algumas oportunidades de emprego por estar pedindo um salário muito alto e você está numa situação de emergência em que você realmente precisa trabalhar, precisa ter um salário, algumas pessoas acabam diminuindo a sua pretensão salarial, porque isso é uma forma de conseguir aumentar suas chances aí de ser contratada, principalmente por empresas que não conseguem pagar salários tão altos. Então, não é exatamente um caminho que eu recomendo, tá? Eu acho que depende muito do cenário e do contexto de cada pessoa, depende também do momento em que cada pessoa está vivendo, se a pessoa está numa situação mais confortável, se tem alguém na família trabalhando, ou às vezes não tem. Então, isso daqui realmente é um fator que ele precisa ser ponderado dentro aí de cada contexto. E por último, essa aqui é uma ação que muitas pessoas fazem também, que é considerar cargos menores
ou cargos diferentes daquele que você estava buscando inicialmente. Então, muitas pessoas fazem isso, né? Conforme o tempo passa, você não está conseguindo aí participar de entrevistas de emprego, não está conseguindo se candidatar em muitas vagas, porque de fato não são abertas muitas vagas na área que você procura. Pode ser interessante aí você considerar de fato se candidatar em vagas com cargos menores ou cargos diferentes que tenham um volume maior de oportunidades. Isso pode fazer com que a sua chance de ser chamada para uma entrevista aumente, isso pode fazer com que de fato você seja contratada mais rapidamente. Então, é um outro fator aqui que eu acho que é muito importante você ponderar dentro do seu contexto, qual é o seu nível de urgência, sobre o que você está disposta a abrir em termos de cargos, né, na sua jornada profissional, se isso é algo que faz sentido olhando para a sua carreira, olhando para o seu currículo, se é algo que você realmente abriria a mão ou não. Mas, de qualquer forma, eu achei importante trazer aqui, porque são estratégias que as pessoas utilizam. Eu, em alguns momentos da vida, também já fiz isso, em momentos em que eu estava mais desesperada para conseguir um trabalho. Então, avaliem aí a situação de vocês. Essas daqui são algumas opções, né, alguns exemplos de ações aí para vocês ajustarem a estratégia de vocês e alcançarem resultados positivos, resultados diferentes dos que vocês têm conseguido até agora. E aí tem um outro ponto que eu achei bem interessante de trazer aqui, que são alguns exemplos, né, algumas sugestões do que você pode fazer também enquanto a vaga não chega. Então, só voltando aqui, a gente tem uma série de ações para você ajustar aí enquanto você está em busca de um emprego e participando dos processos seletivos, mas a gente tem que lembrar que muitas vezes, enquanto você está fazendo isso, mesmo assim o emprego ele não chega. E eu trouxe aqui algumas sugestões do que você pode fazer enquanto a vaga não vem, e eu trouxe opções que de fato podem agregar para a sua carreira de alguma forma e podem ser vistas como alternativas para algumas pessoas. Primeiro ponto que eu acho que é legal de trazer é estudar, né? Estudar é uma sugestão muito interessante, porque essa é uma forma de você não perder o ritmo ou de você não ficar tão desmotivada. Você pode estudar aí, fazer cursos de atualização, de especialização na sua área mesmo, enriquecer o seu currículo. Então, enquanto a sua vaga não chega, avalie, veja se não tem um curso gratuito ou um curso que cabe, né, no seu bolso. Não é sempre que a gente consegue pagar, mas às vezes você ter uma formação adicional vai te trazer aqui qualidade de vida, vai te trazer saúde mental, ao mesmo tempo que vai enriquecer o seu currículo e pode ser realmente muito interessante. Outro ponto é que você também pode considerar aprender aí coisas novas de outras áreas, de outros setores. Acho que todo mundo já ouviu falar aí da história de alguém, de algum conhecido, de alguma pessoa conhecida que começou a trabalhar em uma área que não tinha nada a ver com a sua área original ali de formação, e essa pessoa acabou se dando super bem e de fato iniciou uma nova carreira e teve sucesso com isso. Então, se você está no momento aí desanimada, se você está curiosa para conhecer outras áreas, às vezes pode ser legal aqui você pegar esse momento em que você está buscando por emprego para aprender coisas novas e às vezes até se apaixonar aí por uma nova área. Outra coisa legal aqui que você pode considerar nesse momento em que você está buscando, né, por vagas de emprego, é você também talvez dar chance para vagas que são temporárias. Às vezes a gente vê anúncios de vagas temporárias, às vezes porque é a vaga de uma pessoa que está de férias, ou então é para cobrir uma licença maternidade, uma licença de afastamento, e aí são abertas essas vagas temporárias. E isso aqui é legal porque normalmente a gente evita ter espaços muito longos, né, gaps, assim, sem ter uma experiência profissional no currículo. E essa aqui é uma forma interessante. São vagas que normalmente têm menos candidaturas, porque as pessoas não demonstram tanto interesse, mas pensando aí que você, inclusive, tem a oportunidade de ser efetivada, né, algumas empresas acabam efetivando aí pessoas em vagas temporárias, isso daqui pode ser uma estratégia interessante, é uma forma de você diminuir esses gaps, esses espaços longos sem experiência no seu currículo, é uma forma de gerar uma renda e também de adquirir ainda mais experiência. Então, dependendo da situação, essa aqui pode ser uma forma interessante de você passar esse tempo, de você continuar enriquecendo o seu currículo. E por último aqui, uma outra forma, uma outra sugestão, aliás, principalmente para quem está em uma situação financeira crítica e que precisa gerar renda rapidamente, avalie também a possibilidade de trabalhar como autônoma enquanto você não consegue seu emprego como CLT. A gente sabe que tem muitas pessoas aí que realmente precisam pagar conta, tem dívidas, enfim, não é uma situação que dá para escolher não trabalhar. E aí, uma forma de burlar e de ter uma alternativa para esse cenário é justamente trabalhando como uma profissional autônoma. Hoje a gente tem um monte de cenários, né, de caminhos, de possibilidades aqui
A gente tem bastante conteúdo sobre isso no Determinadas, a gente fala sobre trabalho, tá? Não importa qual tipo de trabalho. E o trabalho autônomo, às vezes, ele é um trabalho que ele abre portas, né? A gente vê muitas pessoas que começam a empreender, que fazem ali o seu próprio serviço, como freelancer, como autônomo, o negócio dá certo, de repente o negócio cresce, e às vezes a pessoa até mesmo deixa de buscar um emprego aí como CLT dentro das empresas. É claro que isso daqui não vale para todo mundo, tem que ver quem se dá bem com esse formato. Empreender não é uma tarefa fácil e ser sua própria chefe também não, né? Mas de qualquer forma não deixa de ser uma alternativa e é uma outra forma muito proveitosa de você passar o seu tempo enquanto a oportunidade de trabalho em uma empresa não chega. Lembrando que aqui é mais um ponto que você pode colocar no seu currículo, é mais uma experiência profissional, então você tem uma série de ganhos, além, é claro, do fato de você gerar renda aí mais rapidamente, enquanto você não é contratada. Então, essas aqui são 3 opções, 3 sugestões bem interessantes aí para você continuar ganhando experiência, gerando renda, e dando continuidade para sua carreira profissional enquanto de fato você não é contratada. Enfim, são alternativas. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Acessem o site determinadas.com.br, tem muita coisa legal lá dentro. Tem uma série de ferramentas e de modelos de documentos ali, de metas, tem documento para você planejar e tudo que você quer alcançar profissionalmente. Enfim, nos siga no Instagram também, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, deixa o seu like, é super importante aqui que a gente continue fazendo esse trabalho, que eu possa continuar passando para vocês dicas. É isso que a gente quer as pessoas prosperando nas suas carreiras profissionais, especialmente mulheres aí, falando sobre trabalho e gerando renda, enfim, tendo uma carreira profissional aí promissora. E é isso, gente, até a próxima.